Pessoal, o caminho da inclusão segue hoje pelo tema deficiência visual, tema muito importante, presente em todas as escolas brasileiras e do mundo inteiro. Se você tem filho pequeno, a sua família tem algumas crianças, ou se você é professor ou professora, siga esse vídeo até o final e descubra como identificar e o que fazer com problemas relacionados à visão. Hoje eu estou com o meu amigo aqui e o meu amigo Batata para identificar o uso de óculos de correção visual. É muito importante a correção visual. Muitas vezes a gente fica perguntando por que a criança não aprende, por que a criança não enxerga direito, por que ela não consegue ver as letras no quadro. Às vezes são outros problemas, mas muitas vezes são problemas ligados à visão, dificuldades de ver perfeitamente as letras, os números, e isso atrapalha no aprendizado. Todas as vezes que temos uma queda na nossa capacidade visual, nós podemos desenvolver algumas dificuldades para poder aprender, principalmente na sala de aula. Isso é comum na sala de aula. Através da experiência a gente percebe que cada vez mais as crianças têm problemas visuais devido a eletrônicos, devido à alimentação e uma série de outros fatores que não vêm ao caso, mas que têm que ser analisados, têm que ser comparados para que possamos ter sempre uma noção do que está acontecendo e uma melhor maneira para ajudar essas crianças. Porque muitas vezes um problema simples mascara outro problema muito mais complexo. Quem é o responsável pela criança? O próprio nome já fala, o responsável pela criança é o que tem a responsabilidade de cuidar dessa criança, o bem-estar dessa criança. Não pode, em maneira nenhuma, se ausentar dessa responsabilidade. Ele tem essa responsabilidade. No entanto, as professoras e os professores normalmente são os que mais identificam essa dificuldade na visão das crianças. Por quê? Porque eles estão no dia a dia com as crianças, estão trabalhando letras pequenas, números pequenos, estão trabalhando a distância dessas carteiras do quadro, e isso pode levar a uma dificuldade de compreensão, muitas vezes ligada à visão. A melhor forma de você identificar uma dificuldade visual é comparando um aluno com o outro. Você pode colocar um na mesma distância que o outro, testar qual é a compreensão dele, o que ele está vendo no quadro, qual é o grau de nitidez que ele consegue enxergar esse quadro. No caso de ser crianças dentro de casa, os pais podem identificar isso, podem sentar no local onde eles mesmos estão conseguindo ver as letras e questionar a criança. A forma mais simples de você identificar uma dificuldade visual. Será que essa capacidade visual é um fator de exclusão? Será que é importante para o aluno ou para o seu filho? Com certeza. É muito importante, porque o processo de inclusão passa pela deficiência. A partir do momento que você tem uma deficiência, você acaba excluindo essa criança de todo o processo. Ou seja, você põe um aluno no fundo da sala e ele para de copiar a lição do quadro. Por quê? Porque muitas vezes não enxergam. E esse fato de não enxergar, às vezes passa por outro diagnóstico que confunde os pais e os professores, sendo que seria uma coisa bem mais simples e fácil de resolver. Na minha experiência do dia a dia, todos os dias eu vejo jovens, idosos, crianças de educação fundamental com dificuldade para enxergar. Às vezes de perto, às vezes de longe. Muitas vezes a gente confunde com a questão da alfabetização. Às vezes não consegue fazer uma letra, às vezes não consegue a sequência das letras. Mas muitas vezes é problema visual. Você olha, você vê que a pessoa não está conseguindo enxergar. Ela está confundindo uma letra com a outra. Então, isso é uma questão muito importante. E a solução? Tem solução? Com certeza tem solução. Nós temos que identificar o problema para primeiro ir atrás de um diagnóstico. Se você já percebeu que tem essa dificuldade, que a criança tem essa dificuldade, então você vai atrás de um profissional, vai atrás de um médico para fazer um diagnóstico sobre o que tem, qual o grau dessa dificuldade, para que isso não atrapalhe o bom desenvolvimento da criança, do seu filho. Não é obrigação só do professor, a obrigação é dentro de casa, começa dentro de casa. Eu sou o professor Luiz Nogueira, gostaria de contar com a colaboração de vocês para que compartilhe esse vídeo, não por mim, mas por todas as crianças, todos os filhos, os pais, os amigos que têm interesse nesse conteúdo, que possa melhorar de alguma forma a vida dessas crianças. Eu falo por experiência própria, tive problema com deficiência visual na infância e sei como é difícil e como isso pode atrapalhar a vida de uma pessoa.
Esse é o recado de hoje. Grande abraço.